O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, voltou a se pronunciar sobre o tarifaço de 50%, um imposto que ontem Donald Trump anunciou sobre os produtos exportados do Brasil aos Estados Unidos. Numa postagem feita nas suas redes sociais, Romeu Zema reiterou que segue um crítico ao tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro por entidades como o Supremo Tribunal Federal, mas destacou que uma injustiça não justifica a outra. Vamos ouvir o Romeu Zema. Eu não tenho dúvida de que tem motivação política no julgamento de Jair Bolsonaro. Por isso, tenho estado ao lado dele desde o início. Também não tenho dúvida de que há tentativas de censurar a oposição a Lula nas redes sociais, de acabar com a nossa liberdade de expressão. O STF, estamos vendo, já passou dos limites. As provocações e intromissões de Lula em assunto dos Estados Unidos são lamentáveis. Mas esses erros e essas injustiças não devem ser consertadas com mais injustiça e erro. A taxação imposta pelo presidente Trump a produtos brasileiros é uma medida errada e injusta. Ela precisa sim ser revista, porque penaliza todos os brasileiros. Gente que votou contra e a favor do Lula. Empresas que investem no Brasil e que nada tem a ver com disputas políticas e ideológicas. Defender a liberdade não pode significar atacar quem trabalha e produz no Brasil. Bom, vamos continuar o que estão dizendo os políticos a respeito do tarifaço, porque o líder do governo na Câmara Federal, do governo Zema, o deputado José Silva, também fez coro com o governador, foi taxativo. Não somos colônia dos Estados Unidos. Vamos ouvir o deputado José Silva. Convenhamos que é uma decisão sem precedentes, mas de um presidente que a cada dia que passa ele perde a credibilidade. Porque ele vem tomando medidas, quebrando todos os acordos comerciais entre as nações, entre os blocos econômicos, e que o Brasil precisa, primeiro, comunicá-lo que nós não somos colônia dos Estados Unidos. Somos um país livre e a primeira medida de maturidade do Congresso Nacional Brasileiro foi aprovar uma lei de reciprocidade. Então, o governo brasileiro ele tem as ferramentas legislativas todas para reagir com diplomacia. Bom, tá aí o deputado Zé Silva falando também. Vamos lembrar primeiro o que disse ontem à noite, o que postou ontem à noite Romeu Zema. Eu, hoje, no Meio Dia em Pauta, fui extremamente crítico à postagem de Romeu Zema e conversávamos eu, Júlio Vieira, Gustavo Andrade, falando da impropriedade daquela postagem. Vou abrir aspas para o que postou o governador Romeu Zema ontem à noite na sua rede social, no X. As empresas e os trabalhadores brasileiros vão pagar mais uma vez a conta de Lula, da Janja e do STF. Ignorar a boa diplomacia, promover perseguições, censura e ainda fazer provocações baratas vai custar caro para Minas e para o Brasil. Foi o que escreveu ontem Romeu Zema. E hoje volta atrás, coloca-se de maneira diferente no seu vídeo. É preciso entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu comecei ontem aqui a falar sobre isso, e ontem o debate era num outro caminho, mas hoje, tanto na minha coluna na 98, como na minha coluna na Rede 98 no Meio Dia em Pauta, eu ponderei muito a questão de que o presidente Donald Trump representa a maior democracia do mundo. Ponto. Mas isso não lhe dá o direito de agir como um autocrata. Quando ele interfere nas questões políticas de uma outra nação, ele faz beirando a autocracia. E isso desvirtua o comportamento de preservação da própria democracia. Então é preciso entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Economia se discute como economia. Se os processos políticos estão interferindo nas relações econômicas, e aí sim, concordamos e falamos ontem, volto a falar hoje, as ações diplomáticas brasileiras são um fracasso. A proximidade do Brasil com nações de autoritarismo, de teocracia, desvirtuando as questões de relação de eixos e grupos, provocando na reunião do BRICS, provocando na última reunião do BRICS, falas ou uma ou duas, três falas desnecessárias sobre as relações econômicas do mundo, isso sim interfere diretamente no processo democrático e na relação da economia. Mas
Quem deve defender Jair Bolsonaro são os advogados de Jair Bolsonaro. Trump não é um advogado de Jair Bolsonaro. E quem deve julgar Jair Bolsonaro, e se for de maneira incorreta, isso será discutido posteriormente, quem deve julgar Jair Bolsonaro é o Supremo Tribunal Federal. Ponto. Não é Donald Trump, não é posto de Trump, não é Eduardo Bolsonaro falando nos Estados Unidos, não é ninguém. Quem deve julgar Jair Bolsonaro é o STF, quem deve defendê-lo são os seus advogados. Diga lá, Clara. Paulo, primeiro dizer que o Trump colocar essas tarifas, ele não está se metendo no Brasil, é um direito dele. Péssimo para o Brasil, mas é um direito dele. Assim como o Brasil também coloca tarifas para outros países. Eu, como liberal, gostaria que não existisse nenhum tipo de tarifa, os mercados fluíssem entre todos os países sem nenhum tipo de tarifa. Mas esse é um ponto que a gente tem que esclarecer. Segundo, essa decisão do Trump ela é horrorosa para a geração de empregos no Brasil, para a geração de riquezas no Brasil. Somos totalmente contra. Qualquer ser pensante está triste, está preocupado e se coloca absolutamente contra essa decisão do Trump. Mas temos que refletir. Por que chegou nesse ponto? Porque o Lula puxou a corda, esticou a corda. Independente da razão, vamos lembrar aqui, quando o Trump fala lá as bobagens dele, bolsonarismo se posiciona sobre algo que não é o problema, não é o problema dele. O que acontece? O Lula vai esticar a corda. Não tem que se meter aqui e tal. Gente, não tem que arrumar briga com o homem mais forte do mundo livre, não. A gente precisa de uma diplomacia positiva, tanto com a China, quanto com os Estados Unidos, quanto com a Índia. Nós precisamos de boa diplomacia, porque a gente precisa vender. A gente precisa gerar riqueza no Brasil. A gente já tem muita burocracia. A gente já tem muitos direitos, entre aspas, né, que acabam atrapalhando as nossas empresas. A gente já tem a faca no pescoço do empreendedor. A gente não precisa de mais ainda tarifas. Então, Paulo, eu coloco 100% da culpa disso no Lula, sim, e da sua diplomacia tosca. Aí você vai me falar, você está de acordo com essas tarifas? Óbvio que não. As tarifas são péssimas para nosso estado, para nossa cidade, para o nosso país. Mas ela tem um culpado, sim. E não venha me falar que é questão política, porque o Trump discorde de você, está defendendo o Bolsonaro. Ele tá. Mas ele fez isso porque o Lula esticou a corda. Lula, coloque-se no seu lugar de presidente. Preocupe-se com os brasileiros. Abaixe a sua cabeça, vá lá diplomaticamente e negocie. Mostre os números, como falou o Paulo lá na sua coluna, mostre os números. Mostre que a balança comercial é negativa para o Brasil, mostre quem está perdendo mais é os Estados Unidos. Traga de volta essas exportações, porque na verdade quem está perdendo é o brasileiro. Para de show, Lula. A questão, Clara, é que eu acho que a gente não pode misturar. Ninguém pode... Todo mundo sabe da minha anteposição direta a Lula, a esse governo desastroso que ele faz nesse terceiro mandato. Eu nunca escondi isso. Mas tem hora que a gente tem que se posicionar com o pragmatismo e com a razão. Se a carta... o que eu vou trazer para você fazer um exercício de comparação comigo, Clara? Pegue a carta enviada ao Japão e pegue a carta enviada ao Brasil. Do meio para baixo, as cartas são iguais. O que se fala de processo econômico é absolutamente igual. Então, ali teria, sim, a medida correta. Do meio da carta para baixo, falando das sanções, falando do desequilíbrio da balança, mesmo que seja um argumento falso, porque o desequilíbrio da balança é favorável aos Estados Unidos e não ao Brasil. Mas falando aquilo que está ali, relacionando aquilo que está da metade para baixo da carta, perfeito. Agora, Donald Trump não tem que falar de injustiça a Bolsonaro. Isso são as pessoas que aqui no Brasil estão discutindo. E isso está se discutindo amplamente. Você mesmo fala que é um processo conduzido de maneira inadequada, que ninguém tem dúvida que Bolsonaro será condenado, independente ou não de ter ou não ter razão para a sua condenação. Você cansa de falar isso. Mas isso é uma discussão que é feita no campo da discussão política no Brasil. Mas, a relação de Donald Trump fazer uma carta para o Brasil de advertência ao comportamento brasileiro no julgamento de Jair Bolsonaro, não dá. Eu acho que nós estamos falando a mesma coisa, mas eu não sei se talvez você esteja nervoso com essa situação, com todo direito. Eu também estou. Não, nervoso de tarifa não. É para ficar nervoso. Eu acho um absurdo você tarifar 50%. Para nós, eu e você, por exemplo, que acreditamos no mercado, no mundo liberal. Para mim é um absurdo quando
uma nação fala que vai tarifar em 50% a outra Mas tá nação bom. aí. Não adianta a gente colocar o dedo na cara do Trump. Nós já sabemos que isso está errado. Nós somos contra. Nós sabemos de todos os efeitos deletérios para o brasileiro, para o trabalhador brasileiro, para o empresário brasileiro, para o empregado brasileiro. A gente já sabe isso tudo, mas a gente está chovendo molhado. A gente tem que falar agora é o seguinte: tem como a gente forçar o Trump a diminuir isso? Não, mas tem como a gente forçar o nosso representante, que é o Lula. Eu não votei nele, mas ele é o nosso presidente. Ele sim, ele nos ouve. Ele sim, a gente pode falar assim: Lula, o que você pode fazer para acabar com esse tarifaço? Eu não adianta, eu não vou falar com o Trump. Mas não no campo eu não vou falar com o Trump. Mas não no campo da política. Você sugerir que o Brasil tem que você sugeriu, me desculpe se eu entendi equivocadamente, você sugeriu que por conta da admoestação de Donald Trump, o Brasil tem que repensar o que está fazendo o STF, ou repensar o que está se fazendo com o julgamento daqueles que estão lá condenados pelos atos de 8 de janeiro, me parece uma confusão nociva. O Trump não tem que se meter nisso. Não é assunto de Donald Trump, Não, pô. o Trump não tem que se meter, assim como o Lula não tem que se meter na questão da Cristina Kirchner na Argentina. Assim como o Lula não tem que se meter nas eleições americanas quando se meteu. Durante as eleições americanas, e aí sim, eu vou ter que concordar com você, porque a justiça no debate é essa, é você entender os argumentos do outro. E concordo com você, nas eleições norte-americanas, o Lula cansou de se meter. Cansou de falar favoravelmente a Joe Biden e depois a Kamala Harris. Cansou de falar contra Trump. Ele esticou a corda contra o Trump. A gente sabe do posicionamento do Trump, Paulo. Não é novidade. A gente sabe do posicionamento do Trump. Vale a pena você esticar a corda contra um Trump? Vale a pena.